like what's easy. Don't get me dirty. Love on me. Tu é um besta! Tu é besta, cara! Acorda! Tu é muito besta, velho! Porra, você é maluco! Greenpolis, eu queria conversar com você sobre uma coisa que agora já está oficialmente decidida. A enquete que eu fiz finalmente terminou, e como vocês já sabem, a API foi a opção vencedora com 62% dos votos. E por causa dessa escolha dos inscritos, eu preciso tomar uma decisão em relação a Eclipse. Eu pensei bastante antes de chegar nessa conclusão, porque não é simplesmente escolher uma opção numa enquete e esquecer tudo o que aconteceu depois. Durante o tempo em que eu estive trabalhando com a Eclipse, muita coisa aconteceu. Eu conheci vocês melhor, vivi momentos importantes e fiz parte de uma história que eu não vou simplesmente apagar. Mas, ao mesmo tempo, eu disse aos inscritos que respeitaria a decisão deles. E eles escolheram a API. Então, depois de pensar bastante, eu decidi que não vou continuar trabalhando na Eclipse. A partir de agora, eu vou continuar oficialmente na API. Eu sei que essa decisão pode ser difícil de ouvir, principalmente para você, Greenpolis, porque nós passamos bastante tempo juntos durante esse período. Mas eu não queria simplesmente desaparecer da Eclipse ou tomar essa decisão sem conversar com você pessoalmente. Eu queria explicar tudo olhando diretamente para você, porque existe uma coisa que é muito importante para mim e que eu não quero que essa decisão mude. Eu não estou deixando a Eclipse porque passei a considerar vocês inimigos ou porque tudo o que aconteceu aqui deixou de importar. A decisão foi tomada pelos inscritos, e eu escolhi respeitar aquilo que eles decidiram. Mas antes de continuar, eu quero saber de você, qual foi a sua reação quando descobriu que a API tinha vencido e que eu não continuaria trabalhando na Eclipse? Bom, eu vou ser sincero com você, AbnerTube. Quando eu descobri que a API tinha vencido a enquete, eu fiquei surpreso. Eu sabia que existia uma possibilidade de isso acontecer, mas ver o resultado final com 62% realmente me fez perceber que a decisão estava tomada. E quando você me contou que, por causa disso, não continuaria trabalhando na Eclipse, eu confesso que fiquei um pouco triste. Não porque eu ache que você está fazendo alguma coisa errada, mas porque eu gostei de ter você aqui com a gente. Durante esse tempo, nós passamos por várias situações juntos. Tivemos discussões, momentos engraçados, momentos mais sérios e também construímos uma amizade que, pelo menos para mim, foi importante. Mas eu também preciso respeitar a escolha dos inscritos. Foram eles que votaram, e a maioria escolheu a API. Então eu não vou ficar tentando mudar a decisão ou fazer você se sentir culpado por escolher votar para lá. Se foi isso que você decidiu e se é realmente onde você quer continuar, então eu vou respeitar. É claro que vai ser estranho não ter você trabalhando mais com a Eclipse. Eu provavelmente vou olhar para algum lugar e pensar, cadê o AbnerTube? Mas eu entendo que histórias mudam, personagens tomam caminhos diferentes e, às vezes, precisamos aceitar certas decisões. Então, mesmo estando um pouco triste com a sua saída da Eclipse, eu fico feliz por você estar seguindo o caminho que os inscritos escolheram. Sinceramente, ainda tem uma coisa que eu quero saber, você está dizendo que vai deixar de trabalhar com a Eclipse, mas isso significa que nossa amizade também vai acabar? Porque, para mim, são duas coisas completamente diferentes. Não, Greenpolis. De jeito nenhum. Eu quero deixar isso muito claro, porque eu não quero que você pense que, só porque eu não vou mais trabalhar na Eclipse, nossa amizade vai acabar. Uma coisa é eu decidir onde vou continuar trabalhando dentro dessa história. Outra coisa completamente diferente é a nossa amizade. Eu vou continuar na API, isso é uma decisão que eu tomei depois do resultado da enquete. Mas isso não significa que eu vou simplesmente esquecer você ou tudo que nós vivemos juntos durante o tempo em que eu estive na Eclipse. Você continua sendo meu amigo, Greenpolis.
Isso não muda por causa de uma votação. Eu sei que talvez seja estranho pensar que agora eu vou estar novamente na API enquanto você continua na Eclipse, principalmente depois de tudo que aconteceu entre esses universos. Mas, da minha parte, eu não quero transformar essa mudança em uma separação entre amigos. Os inscritos escolheram a API, e eu vou respeitar essa escolha. Mas eu também quero continuar tendo uma boa relação com você. Então, mesmo que eu não esteja mais trabalhando na Eclipse, se algum dia você precisar conversar comigo, pode me chamar. Se a gente se encontrar, eu vou continuar falando com você normalmente. E eu também quero agradecer por você ter entendido minha decisão. Eu sei que talvez não tenha sido fácil receber essa notícia, mas você respeitou aquilo que os inscritos decidiram. Então pode ficar tranquilo. Eu estou deixando a Eclipse como parte do meu caminho dentro da história, mas não estou deixando você como meu amigo. E sinceramente, Greenpolis, eu espero que essa amizade continue por muito tempo, independentemente de onde cada um de nós esteja. Porque uma enquete pode decidir muita coisa, mas não precisa decidir uma amizade. Manbot, agora eu quero saber de você. Quando a enquete terminou e você descobriu que a API tinha vencido com 62% dos votos, qual foi a sua reação? Porque, diferente do Greenpolis, que acabou descobrindo que eu não continuaria trabalhando na Eclipse, você recebeu a notícia de que eu continuaria oficialmente ao lado da API. Eu quero saber o que passou pela sua cabeça naquele momento. Você esperava que a API vencesse? Quando você viu 62% aparecendo no resultado final, você comemorou? Ficou surpreso? Ou talvez já estivesse esperando que isso acontecesse? Porque durante a enquete os votos foram mudando, e eu mesmo fiquei acompanhando tudo até o momento em que ela finalmente expirou. Então eu fiquei curioso para saber como foi esse momento para você. E também quero saber uma coisa. O que significa para você saber que, depois de toda essa decisão, eu vou continuar fazendo parte da API? Você sabe que essa escolha não foi simplesmente minha. Foram os inscritos que decidiram. Eles tiveram 3 opções, votaram e acabaram escolhendo a API. Então agora que a decisão está oficialmente tomada, eu quero ouvir você. Manbot, conta para todo mundo. Qual foi exatamente a sua reação quando descobriu que a API venceu e que eu continuaria oficialmente fazendo parte da nossa equipe? Pode falar a verdade, porque agora eu quero saber o que aconteceu naquele momento. Bom, AbnerTube, vou admitir que, quando eu vi o resultado final da enquete, eu fiquei muito feliz. Quando apareceu que a API tinha conseguido 62% dos votos, eu comemorei na hora. Não vou mentir, depois de acompanhar a enquete durante todo aquele período, finalmente descobrir que a maioria dos inscritos escolheu a API foi uma sensação muito boa. E quando eu soube que isso significava que você continuaria oficialmente fazendo parte da nossa equipe, fiquei ainda mais satisfeito. Porque, para mim, não era apenas sobre ganhar uma enquete, era sobre saber que os inscritos ainda queriam você aqui com a gente. Você já passou por muita coisa dentro da API. Então saber que você vai continuar ao nosso lado significa bastante. Eu também sei que a Eclipse recebeu 29% dos votos, e respeito completamente quem escolheu essa opção. Afinal, foram os inscritos que tomaram a decisão. E todos tiveram liberdade para votar, mas é claro que, como parte da API, eu fiquei muito feliz com o resultado. E tem outra coisa que eu achei importante, você não simplesmente voltou para a API e esqueceu a Eclipse. Você conversou com o Greenpolis e deixou claro que a amizade de vocês continuaria. Isso mostra que a vitória da API não precisava significar uma guerra entre os dois lados. Então, AbnerTube, seja oficialmente bem-vindo de volta à equipe. E para todos os inscritos que votaram na API, muito obrigado. Vocês escolheram esse caminho. E agora nós vamos seguir juntos por ele. Só espero que vocês estejam preparados para tudo que ainda pode acontecer daqui para frente, porque eu tenho a sensação de que essa história ainda está longe de terminar. Valeu, Manbot. E eu fico feliz de saber que você recebeu essa notícia dessa forma, porque eu também fiquei muito surpreso quando vi o resultado final. Durante a enquete, eu realmente não sabia qual opção iria vencer. Eu acompanhava os votos, via a API na frente, depois via a diferença mudar, e fiquei esperando até o último momento para descobrir o que vocês tinham decidido. Quando a enquete finalmente terminou e eu vi os 62% da API, eu entendi que a maioria tinha escolhido esse caminho. Bom, claquetinhas, agora eu quero falar diretamente com vocês. Depois de tudo que aconteceu, eu quero saber uma coisa muito importante.
Qual foi a reação de vocês ao descobrirem a consequência da enquete? Porque vamos lembrar de como tudo começou. Eu fiz aquela votação perguntando com quem vocês achavam que eu deveria ficar, API, Eclipse ou nenhum. E quem tomou essa decisão não fui eu. Foram vocês. A enquete terminou com a API vencendo com 62% dos votos, a Eclipse ficando com 29% e nenhum com 10%. Foram 21 votos no total, e cada um deles ajudou a decidir o caminho que eu seguiria. E agora vocês já sabem qual foi a consequência. Eu continuo oficialmente na API e não vou mais trabalhar na Eclipse. Mas uma coisa que eu deixei bem clara é que isso não significa que eu deixei de ser amigo do Greenpolis. Eu conversei com ele, expliquei minha decisão e ele respeitou a escolha dos inscritos. Então eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa consequência? Vocês gostaram de saber que eu vou continuar na API? Gostaram da forma como eu e o Greenpolis resolvemos essa situação? E principalmente, quando vocês votaram na API, era exatamente isso que vocês imaginavam que iria acontecer. Porque agora que a consequência foi revelada, eu quero muito saber se vocês esperavam esse resultado ou se foram completamente surpreendidos. Podem deixar suas opiniões nos comentários, porque eu quero ler o que vocês estão pensando. Afinal, essa história começou como uma decisão de vocês, e agora vocês estão vendo o resultado dessa decisão acontecendo dentro do universo. Então comenta aí, Claquetinha, o que você achou da consequência da vitória da API? Claquetinhas, antes que o AbnerTube encerre esse vídeo, eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Amanhã eu vou revelar algo que aconteceu depois de toda essa situação envolvendo a API e a Eclipse. Eu sei que vocês provavelmente estão pensando Bemba, então conta logo o que aconteceu. Mas não, eu não vou revelar agora. Amanhã será o momento certo para vocês descobrirem. E eu vou deixar apenas uma pequena dica para tentar deixar vocês ainda mais curiosos. A minha revelação de amanhã envolve diretamente a relação entre a API e a Eclipse. Depois de tudo que aconteceu, talvez vocês estejam pensando que os dois lados simplesmente vão continuar separados, cada um seguindo seu próprio caminho. Mas se talvez as coisas tenham mudado, talvez alguma coisa tenha acontecido entre os dois lados que vocês ainda não sabem. E é exatamente isso que eu vou revelar amanhã. Eu não vou dar mais detalhes, porque se eu continuar falando, provavelmente vou acabar entregando tudo antes da hora. Então guardem essa dica às vezes. Uma disputa pode terminar de uma maneira que ninguém estava esperando. É só isso que eu posso dizer por enquanto. Amanhã vocês vão descobrir o que aconteceu entre a API e a Eclipse. E quando vocês descobrirem, talvez entendam por que eu disse que essa revelação é importante. Por enquanto, fica um mistério. Amanhã eu conto tudo. Bom, Claquetinhas, agora sim chegamos ao final desse vídeo. E eu quero agradecer muito a todos vocês que acompanharam essa história desde o começo, participaram da enquete e ajudaram a decidir qual caminho eu deveria seguir. Como vocês já sabem, a API venceu com 62% dos votos e, por causa dessa escolha, eu continuo oficialmente fazendo parte da API e não vou mais trabalhar na Eclipse. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara. Isso não significa que eu deixei o Greenpolis para trás. Nós continuamos amigos, e eu fico feliz que conseguimos conversar sobre tudo isso de uma maneira tranquila. Então, no final das contas, vocês escolheram o caminho e agora eu estou seguindo esse caminho junto com a API. Só que, aparentemente o vídeo ainda não terminou completamente. Porque o Mambot acabou de aparecer com aquela história de que amanhã vai revelar alguma coisa importante sobre a API e a Eclipse. E sinceramente, eu também fiquei curioso. Ele disse que a revelação envolve a relação entre os dois lados e ainda deixou aquela dica de que uma disputa pode terminar de uma maneira que ninguém estava esperando. Agora eu quero saber tanto quanto vocês o que ele está escondendo. Então, Claquetinhas, amanhã nós vamos descobrir o que realmente aconteceu. Será que vocês conseguem descobrir o significado daquela dica antes da revelação? Eu não faço ideia do que o Mambot está planejando, mas uma coisa eu sei: amanhã tem novidade. Muito obrigado por assistir até aqui, por participar da enquete e por fazer parte dessa história. Eu sou o AbnerTube, vocês são as Claquetinhas, e a gente se encontra amanhã para descobrir essa nova revelação. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a enquete terminou. A consequência foi revelada. Mas a história ainda não terminou. Amanhã, a gente descobre o resto.